Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora. A introdução dos vídeos da cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida, e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. O mesmo policial que me ciceroneava desde a assinatura da folha, tomou-me pelo braço e me levou para o corredor do prédio. O policial poderia virar à direita e entrar logo na viatura que estava a 10 metros. Mas preferiu virar à esquerda e percorrer todo o corredor do prédio onde estava apinhado de servidores. Passamos como se eu fosse uma celebridade do Oscar. O policial às vezes parava para pedir caminho. Nunca imaginei que a prefeitura tivesse tantos colaboradores. Quando saímos do prédio levei um baita susto. Acho que a metade da população da cidade estava me esperando. Talvez por ter muita gente ao lado do prédio, o caminho tomado pelo policial foi muito maior. Me levou até o passeio da rua e circulou a esquina da praça para voltar ao carro que estava nos fundos. Foi como circular a metade de um quadrado, sendo que poderia chegar ao carro em linha reta, pela lateral do prédio. Nessa altura já havia uns 4 policiais me escoltando. Sentia-me como se fosse um troféu sendo exibido pelos vencedores ou como um bandido perigoso, sendo recapturado, depois de uma fuga cinematográfica. Os policiais desviaram mais um pouquinho para me exibirem ao prefeito e 2 secretários que se encontravam escorados em um carro. Não pararam. Mas o suficiente para meu olhar cruzar, por milésimos de segundos, com os olhos do prefeito, e, pela segunda vez, senti vergonha de mim mesmo. A vontade foi de abordá-lo e pedir perdão por todo o constrangimento que lhe estava causando.
Senti-me como se fosse realmente o tal bandido perigoso como os policiais apresentavam, algemado e protegido por 4 agentes bem armados. O silêncio daquelas centenas de pessoas me incomodou. O que estariam pensando? Como faria para convencê-las que eu era inocente? Meu coração não serenava e as palpitações eram muito fortes, causando-me sudorese. Parece que o silêncio me hostilizava mais que os apupos revoltosos que já vira em filmes. Fizeram-me entrar no mesmo carro que cheguei e partiram devagar, passando bem perto da população. O destino era o hospital municipal. O local já se encontrava cheio de pessoas. Entramos e me colocaram ao lado do fiscal que já se encontrava em pé aguardando o médico. Nesse momento ele docilmente me dirigiu a palavra. Como seu aluno, tenho certeza que, pelo menos aqui em Nova Crixás, você não fez desonestidade. Eu também não. Então logo estaremos soltos. Eu respondi com um obrigado, mas quando eu ia estender o diálogo chamaram-me para o consultório. Após meu atendimento médico me levaram para a delegacia. A delegacia conta com 2 canos fixados na parede para manter os presos com um braço algemado e outro solto. Colocaram-me de frente à mesa da escrivania, soltaram meu braço esquerdo, mas deixaram o braço direito preso ao cano. Logo depois o meu amigo fiscal chegou e foi da mesma forma amarrado no cano que ficava ao lado da escrivania. Aproximava-se da hora de almoço e a delegacia começou a ser tomada por policiais. Uns reivindicavam autorização para almoçar, outros pediam informação sobre onde almoçar. Alguns reclamavam que viajaram sem diária. Naquele momento a ficha caiu. Concluí que, pela grandiosidade da operação policial, não seríamos soltos tão cedo. Para prender 2 pacatos cidadãos, um com 64 anos e outro na casa dos 50, bastariam 2 alquebrados policiais da própria cidade. Comecei a perceber que havia alguma coisa por trás da nossa prisão, mas não fazia a mínima ideia. 12 policiais do GT3 alternaram entrando na sala para pegar suas autorizações de almoço. Lembrei-me que o objetivo da criação daquela corporação era combater quadrilhas do crime organizado e capturar marginais de alta periculosidade. Portavam diversos tipos de armas pelo corpo, inclusive um perigoso punhal e uma escopeta na mão. Na minha contagem mental, levando-se em conta todo o período que fiquei no hotel, na prefeitura e naquele momento, haviam participado da nossa prisão 3 viaturas do GT3, 2 camburões negros, entre 6 a 8 carros da Polícia Civil, alguns descaracterizados como os 3 que foram levados ao hotel. Além dos 12 policiais do GT3, contei mais 16 policiais civis que, aparentemente, vieram da capital. Sem contar os 4 policiais e o delegado que deslocaram de uma cidade próxima e que permaneceram na delegacia para nos vigiar. De onde eu estava podia escutar quase todas as conversas da sala do delegado. Numa delas ouvi um policial dizer: "Não encontramos flagrante. Exceto as notícias da doença que mataria minha mãe." Nesse momento escutei as palavras mais cruéis da minha vida. Nenhuma conversa chocou e remoeu meu subconsciente como as que escutei do delegado. Pegamos uma quadrilha que usava o ITR para extorquir os fazendeiros. Funcionava assim: se o fazendeiro não pagasse o que pediam, o imposto era aumentado. Também há indícios de fraude na licitação. Depois de escutar as gravações do delegado, passei a escutar as mesmas já propagadas pelas redes sociais. Diversos celulares espalhados pela delegacia captavam as notícias. Não consegui saber se por generosidade ou por maldade, mas um policial à paisana sentou ao meu lado justamente para eu ver e escutá-las.